autoridade no reino vem do que eu vivo. Diga assim, ó, no reino de Deus, a autoridade não vem do que eu digo, vem do que eu vivo. Vou dar um exemplo. Imagine Paulo quando estava estabelecendo igrejas nas localidades. Aí, se fosse na ideia de muitas pessoas hoje, né? Timóteo não precisaria andar com Paulo. Timóteo não precisaria estar grudado com Paulo. Porque Deus tem um chamado na vida de Timóteo, então se for para acontecer, Paulo vai colocar Timóteo para cuidar de uma igreja. Então, o homem ou a mulher que almeja liderança, a Bíblia diz que almeja um grande negócio. Porque não está cuidando das coisas do mundo, está cuidando das coisas espirituais. Só que, por exemplo, irmão, o Charles morreu. Quem vai tocar a obra no lugar do Charles? Quando você olha para o Charles hoje, quem você vê do lado do Charles? Ah, não, pastor, mas se Deus tem um chamado na minha vida, eu não estou dizendo de puxar saco, eu estou dizendo de caminhar junto. De sentar e dizer assim, ó, pastor, eu não entendo isso daqui, me explica. Pastor, eu não consegui entender isso daqui, me explica. Se for, por exemplo, se a pastora morre, quem cuida das mulheres hoje? Quem que você olha quando você olha para ela, que você vê uma mulher do lado dela caminhando com ela? Quem? E eu não estou dizendo de puxar o saco, irmão. Eu estou dizendo de caminhar, de ser discípulo, assim como Timóteo era de Paulo. A gente tem uma ideia errada das coisas. Porque vamos pensar, será que Timóteo andava com Paulo? Será que quando Paulo ia nos lugares, Timóteo ia junto? E hoje, o Senhor, presta atenção, o Senhor não está atrás de mensagens bonitas. O Senhor está atrás de vidas verdadeiras. E a pergunta que precisa ecoar dentro de nós é: será que eu vivo aquilo que eu falo? Eu falo de santidade, será que eu vivo santidade? Eu falo de Cristo, será que eu vivo Cristo? Eu falo de família, será que eu vivo família? Porque se eu falo de santidade e a minha vida é uma podridão, eu não vivo uma realidade e eu nunca vou ter autoridade em cima daquilo. Porque no final, irmãos, no final de tudo, vou dar uma notícia para você. Nós vamos ser avaliados. E nós vamos ser recompensados. Ou disciplinados. E aí eu quero entrar na mensagem de hoje. Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 12. Diz assim: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Olha aqui para mim. Isso aqui não é para ímpio. Isso aqui é para a igreja. Prova, versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas.
Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã, diga glória a Deus. Senhor, aqui está a tua palavra. Abra o nosso entendimento, que o teu Espírito venha nos pregar o Evangelho. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós possamos nos desligar lá de fora das coisas, dos problemas que precisamos resolver e possamos ouvir a tua voz nesse momento. Tira todo atrapalho, tudo aquilo que quer roubar a nossa atenção, para que nós possamos estar conectados com o Senhor. É isso que pedimos e já agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Então olha aqui. Existe um dia que tudo será revelado. Existe um dia que tudo será avaliado. E também existe um dia em que tudo será recompensado. Existe um dia em que as mentiras que eu conto vão vir à luz. Existe um dia em que as mentiras que os irmãos contam vão vir à luz. Porque tudo vai ser revelado e tudo vai ser avaliado e tudo vai ser recompensado. E Paulo diz que a nossa vida dessa forma é como se fosse um combate. A vida cristã, Paulo vai dizer, é um combate. Lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, ele diz assim, ó: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Diga assim, coroa. Fala com fé, coroa. A qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim. Paulo dizendo, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Diga assim, existe um combate. E Paulo também diz que a vida do cristão é como se fosse uma corrida. Combate e corrida. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24. Não sabeis vós, olha só, irmão, é tão simples nós entendermos se a gente entender, se a gente prestar atenção no texto. Não sabeis vós que os que correm no estádio, está falando de corrida, maratona no estádio naquela época, até hoje existe, né? A volta nos estádios. Todos, na verdade, correm. Mas só um leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Agora a pergunta é, qual que é esse prêmio aqui? Diga, Cristo. Versículo 25. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Pois eu assim corro, não com a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão ou à escravidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Olha aqui para mim. Paulo está dizendo o seguinte: tem crente cristão que está dentro das igrejas, caminhando para lá, para cá, e fazendo assim, ó. Não sabe o que está fazendo. Não sabe para onde está indo e não sabe de que forma está lutando. Está dando murro no ar. Está lutando com o ar. Então ele diz assim, ó, se eu corro, né, no versículo 25 ele diz assim, ó, se alguém que luta se abstém de coisas ou não faz coisas, né? Em outras palavras, Paulo diz, como que um cristão quer fazer de tudo? Como um cristão diz que pode tudo se até quem luta se abstém de coisas?
E aí ele fala: se eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes eu subjugo o meu corpo e reduzo à escravidão. Diga assim: o meu corpo precisa ser subjugado. Por quê, pastor? Porque o teu corpo, a tua vida, o meu corpo, a minha vida é a Bíblia que as pessoas estão lendo. E um dia nós seremos aprovados ou reprovados por aquilo que nós fazemos pelo corpo. Então diga assim, ó, existe uma luta, existe uma corrida, só que também existe coroa. Ah, coroa tem, pastor, bastante aí. É só ir no banco a partir do dia 25, vai estar cheio de coroa no banco para receber. Mas não é essa coroa que Paulo está falando. Paulo diz assim, Jesus diz assim para João em Apocalipse: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Olha para o irmão que está do teu lado e imagina uma coroa na cabeça dele. Sabia que você pode tomar a coroa que está na cabeça do teu irmão? E essa coroa, irmão, pelo amor de Deus, não é a salvação. Porque como se Jesus é que dá a salvação, como que alguém vai tomar a salvação de alguém? Então, a salvação, presta atenção, é pela graça. Só que as coroas, e eu quero falar um pouco sobre as coroas, porque nós estamos, durante algumas semanas meditando sobre o reino. As coroas são recompensas por fidelidade. Galardão significa gratificação, prêmio, posição. Agora, isso são os sinônimos de galardão. Os antônimos, o contrário de galardão é castigo, punição. O que o senhor quer falar, pastor? Eu quero dizer que se eu não for fiel ao Senhor com a minha vida aqui, eu vou ser castigado e punido. Eu não vou receber coroas, eu vou receber punição e castigo. Coloca Hebreus 6, capítulo 10 aqui. Capítulo 10, capítulo 6, versículo 10. Olha só o que diz aqui o autor aos Hebreus. Porque Deus não é injusto para esquecer da vossa obra. Ah, pastor, eu estou cantando aqui de graça. Estou cantando aqui por nada. Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com seu nome mostraste. Ah, então se eu fazer qualquer coisa para outras pessoas, Deus vai me recompensar. Olha só, enquanto servisse aos santos. As obras que Deus vai recompensar são as obras feitas na igreja de Cristo. Quando nós estamos servindo aos santos e ainda servis. Então, Deus não é injusto para esquecer da obra que a gente fez e do trabalho e do amor que nós mostramos com o nome de Deus quando nós servimos irmãos. Ou seja, como que eu provo para Deus que eu amo Ele? Servindo o irmão.
Como que você prova? Como que eu provo para ela que eu amo ela? Fazendo coisas que ela diz que vai saber. Como que Deus sabe que eu amo Ele? É eu chegar no meio do louvor, erguer a minha mão e dizer: eu te amo, Senhor. Servindo aos santos. E a vida cristã é como uma corrida. E como que nós vamos correr? De que forma nós vamos correr? De que forma nós vamos lutar? Que Paulo diz que é um combate e uma corrida. Precisa ter disciplina espiritual, negação do eu e perseverança até o fim. E eu anotei aqui algumas coisas, irmãos, que vai nos dar disciplina espiritual, negação do eu e perseverança até o fim. Primeiro, aí é uma autoavaliação para cada um de nós. Leitura e meditação da palavra. Não é só ler. Porque nós lemos ali que Deus não é injusto e se a gente não meditar, a gente não consegue entender. É meditar no que está escrito. Então, como que nós vamos fazer isso na prática? Presta atenção, irmão. Deus está falando com você. Como que você vai fazer? Separa 15 minutos por dia. Começa a separar 15 minutos por dia. Leia um trecho da Bíblia. Exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Lê o Evangelho. Um Evangelho. Quando você lê, pergunta assim, ó. O que isso revela sobre Cristo? Porque se não revelar Cristo, irmão, o texto está fora do contexto. O que isso me confronta? Duas perguntas só quando você lê a Bíblia. O que isso revela sobre Cristo e o que isso me confronta? Aí você pega e aplica. Por exemplo, se os irmãos lêem Mateus capítulo 5, decida perdoar alguém naquele dia, porque Mateus capítulo 5 fala de perdão. Então não é só ler, é ler, meditar e colocar em prática. Segundo, vida de oração constante. Sabe o que me assusta? É que tem pessoas que só oram aqui. E quando oram? E querem as bênçãos do Senhor. O discípulo, ele vive em comunhão com Deus. Não é só em momentos religiosos. Como que a gente pode colocar em prática isso, pastor? Crie um momento fixo. De manhã ou de noite. Fale com o Senhor ao longo do dia. Como se fosse o teu amigo. Uma oração curta, sincera. Adore, confesse, interceda. Agora eu pergunto para os irmãos. Você ora antes de tomar qualquer decisão na tua vida? Se você não ora antes de tomar qualquer decisão na sua vida, o Senhor não é o teu Senhor. Porque se você não ora, você está indo pela tua força. Você está indo pela tua vontade. Você está indo da forma que você quer fazer. Quantas vezes, qual foi a última vez que nós oramos ao Senhor e falamos assim, ó, Senhor, o que tu queres de mim? Pastor, eu não tenho tempo. Ah, irmão. Você pode enganar eu. Mas um dia a conta vai ter que ser prestada.
Mais um item aqui. Negar a si mesmo. Isso aqui é o centro do discípulo. Negar a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Obedecer mesmo quando dói. Dizer não à carne. A carne quer, mas eu não vou fazer porque não agrada o meu Senhor. Exemplo. Não responder com raiva. E isso aqui, irmãos, eu não estou falando só para os irmãos. Eu estou pregando para mim também. Só que todas as vezes que nós respondemos com raiva, nós damos lugar à carne. Outro. Abrir mão de algo por amor do outro. Isso é negar o eu. Não, eu vou abrir mão, eu não vou mexer nisso daqui, porque eu sei que o meu irmão não se agrada se eu mexer nisso daqui. Então eu estou abrindo mão de mexer nisso, porque eu vou irritar o meu irmão. Fugir de um pecado mesmo que você tenha vontade de fazer. Porque como eu falei algumas semanas atrás, o pecado é bom. Todo pecado é bom na hora. Só que Paulo diz assim, ó, fuja. Ele não está dizendo lute contra o pecado. Por exemplo, eu estou lá, aí vem o pensamento, vou dar um exemplo bem ridículo aqui. Aí vem o pensamento de abrir um site pornô. Estou com o celular na mão. Aí vem o pensamento, abre, porque você é filho de Deus, você precisa extravasar. Paulo diz, fuja. O que é fugir nisso daqui? É eu ficar mexendo no celular? Não. É eu largar o celular e fugir. Porque se eu ficar mexendo, eu caio. E entenda, irmão, ser tentado não é o pecado. O pecado é você cair e nós cairmos na tentação. Porque Jesus foi tentado e ele não pecou. Então a tentação de olhar vai vir. Só que Paulo diz assim, ó, fuja. A tentação de quando a gente vê homens, mulheres bonitas passando na rua de fazer assim, ó, vai vir. Só que o fazer assim quer dizer que eu não fugi. Então fuja. Fixe em outra coisa. Jejum. Faz quanto tempo que a gente não jejua? E jejuar é uma disciplina que enfraquece a carne. Se está vindo muita tentação carnal para mim, eu preciso jejuar. Então, como jejuar, pastor? Como que eu jejuo? Tire uma refeição. Ah, hoje eu não vou almoçar e quando no horário do almoço? Só que, irmão, jejuar, eu não vou almoçar hoje, mas vou ficar no celular. Está passando fome. Eu não vou jantar hoje, mas vou ficar assistindo Netflix. Passando fome. Jejuar é você tirar aquele momento para estar com o Senhor, em conexão com o Senhor. Então, tire algumas horas do dia, da semana para fazer isso. Mas jejue, irmãos, pedindo por coisas espirituais, não por... Ah, eu vou jejuar porque eu tenho que comprar um carro. Ah, irmão, pelo amor de Deus. Outra situação, que é luta. Confissão e arrependimento. Discípulo de Cristo não esconde pecado. Trata imediatamente. Ao pecar, no momento do pecado, nós precisamos confessar na hora para Deus. E se for necessário, peça perdão para o irmão que você
Cometeu pecado em pensamento ou falou do irmão? Falei mal do João ali. Seu João, falei mal do Senhor. E sabe sabe o que é o mais triste, irmãos? É que a igreja hoje, eu falo mal do João, acabo com a vida do João e eu continuo adorando ao Senhor. Continuo orando fervorosamente e eu matei o João, acabei com a vida do João para o outro irmão. Essa é a geração cristã do ano de 2026. Outra situação, comunhão com a igreja. Se nós não temos comunhão com o corpo local, nós não somos discípulo. Por quê? Porque ninguém é discípulo sozinho. Como que eu vou fazer? Te dar um exemplo. Começa a participar ativamente da igreja. Tem coisa na igreja, começa a participar, começa a se envolver, começa a estar. Tenha irmãos próximos de você, irmãos, para te edificar. Como que você vai se edificar sozinho? Ou sozinha? Se não tiver nenhum irmão para te edificar, cola em mim que eu edifico. Se você não consegue se conectar com ninguém, então vem comigo. Qual foi a última vez que nós abrimos mão da nossa vida por alguém? Somos crentes, cristãos. Vamos reinar com Cristo, fazendo só coisas para nós. Tem alguém que ore junto com você, irmão. E irmã. Nós precisamos ser realmente uma família, porque não adianta, irmão, cantar aqui. Somos corpo, bem ajustado, e daí sai ali. Né? E às vezes Deus até cria um ambiente e começa uma conexão diferente ali. Mas daí o Satanás, ele vai na mente da pessoa e diz assim, ó, não deixa o diabo te usar, irmão. Usar tua mente e usar tua boca. Porque o diabo usa a mente e usa a boca da pessoa, e aí a pessoa fala assim, ó, daqui a pouco já está tudo virado no ar de novo. É questão de tempo, espera. Servir. O discípulo busca servir, ele não busca posição, ele busca servir. Sem reconhecimento. Procura as necessidades ao redor. Poxa, tá a lâmpada queimada ali. Pois lá em Blumenau, nas igrejas lá de Blumenau, tem pessoa de dentro da igreja que cutuca o outro irmão e diz assim, ó, não trocaram a lâmpada ainda. Deixa eu falar para você. E se para você ganhar um galardão naquele dia, é para você trocar a lâmpada e você tá cutucando o irmão para o irmão ganhar. Isso é tomar a tua coroa. Se eu não vi e você tá vendo, vai lá e faz, cristão. Então nós precisamos procurar as necessidades, irmão. Aqui nós somos livres para fazer. Se nós estamos caminhando junto, estamos indo para o mesmo lugar, nós somos livres para fazer. Só que nós precisamos estar juntos. Ou você vai deixar alguém chegar lá na tua casa e dizer assim, faz desse jeito, faz de outro jeito, faz daquele outro jeito, e a pessoa nem parente teu é. Renovar a mente. Troca os pensamentos carnais por pensamento de Deus. Filtra o que você vê. Filtra o que você ouve. Antes de você ver alguma coisa na televisão, pergunta assim,
isso agrada a Deus? Antes de ver alguma coisa no celular, pergunta, isso agrada a Deus? Antes de fazer alguma coisa, pergunta, isso agrada a Deus? O que tem a ver isso? Nós fomos criados para agradar e adorar o Senhor. Como o que tem a ver? Tem tudo a ver. Testemunho. Discípulo faz outro discípulo. Ovelha gera ovelha. Qual foi a última vez que você compartilhou de Jesus para os seus amigos? Quando foi a última vez que você falou do que Jesus fez na tua vida para um amigo teu que está perdido? Quando foi a última vez que nós chegamos para um amigo que está sofrendo, que está na bebida, que está na droga, e nós falamos assim, ó, senta aqui, eu quero te apresentar uma pessoa que mudou a minha vida e vai mudar a tua também. Mas sabe o que a gente faz? A gente dá risada. Tá bebendo, tá bêbado, a gente dá risada. Faz quanto foi a última vez que a gente conversou com um amigo ou com uma amiga sobre Cristo? E para terminar, silêncio e solitude. Fazendo tudo isso daqui que eu falei, é indispensável depois ter um tempo a sós com Deus. Ficar em silêncio por alguns minutos com Ele. Desligue a internet do teu celular. Deita na cama, senta no sofá, desliga tudo. E só ouça o que Ele quer. Porque se a gente fazer tudo isso daqui e não tiver um tempo a sós com Ele, vai virar ativismo. E isso daqui, irmãos, é tudo para nós ganharmos a coroa, ou as coroas. E aí eu marquei alguns tipos de coroa aqui para a gente entender. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25. Diz assim: e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles a fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Olha aqui para mim. Para quem é essa coroa incorruptível? Para aqueles que vivem o domínio próprio e vencem a carne. Então, se eu tenho domínio naquele dia, bota aquela, apaga só rapidinho aqui. Apaga essa luz aqui de cima, fazendo um favor. O interessante é você ficar lá para botar a imagem, aquela imagem lá. A última. Aí. Agora coloca aquela imagem e presta atenção. João, quando viu Cristo, ele viu exatamente dessa forma aqui. Quando João chegou no céu, ele viu Cristo dessa forma aqui. O candelabro, no meio do candelabro, um que estava sentado, na sua mão direita as 7 estrelas. E olha aqui, irmão, você que almeja pregar o evangelho verdadeiro, aqui é quem prega o evangelho. Está na mão do Senhor.
Aqui são as 7 igrejas que foi direcionada as cartas. Os pés, como um latão reluzente. Os olhos, como chama de fogo. Agora pensa, e pensa de verdade, irmão. Tem como olhar para esse ser e dar as desculpas esfarrapadas que a gente dá hoje? Tem como olhar para eles e dizer assim, ó, não tive tempo, Senhor. Ele não precisa nem pegar a espada, ele só faz essa boca assim, ó. Acende lá para mim, faz favor. Então, esse que está aqui, ele vai dar coroa. Ele vai nos recompensar. E eu também não sei se é coroa verdadeira, literal. Mas ele vai dar uma recompensa. Coroa é recompensa. Ele vai nos recompensar se nós tivermos uma vida disciplinada e prática, nós vamos ganhar a coroa incorruptível. Segundo tipo de coroa que tem na Bíblia, coroa da justiça. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Segunda Timóteo capítulo 4, versículo 8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardado. Para quem que é essa coroa? A qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Você ama a vinda do Senhor? Naquele dia você vai ganhar a coroa da justiça. Como que nós vamos aplicar para ganhar essa coroa da justiça? Nós vamos ter que permanecer firme nas provações. Nós vamos ter que ser fiéis até a morte. Perdão. Nós vamos ter que ter o coração desapegado do mundo. Para ganhar a coroa da justiça é para aqueles que amam a vinda do Senhor e têm o coração desapegado do mundo. Porque se eu tenho o coração apegado no mundo, eu não quero que o Senhor venha. Ah, eu quero esperar, eu preciso fazer isso. O Senhor venha só depois disso. Ah, eu preciso fazer aquilo outro, que o Senhor volte só depois daquilo. O meu coração está no mundo, então alguém pode tomar a coroa da justiça de mim. Terceira coroa, coroa da vida. Tiago 1,12. Porque sai o sol com ardor e a erva seca. 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Para quem é a coroa da vida? Para os que permanecem firmes nas provações, fiéis até a morte. Como? Perseverando no sofrimento. Eu estou sofrendo, está tudo difícil. É aí que eu vou servir ao Senhor. Está tudo ruim. É aí que eu vou fazer para o Senhor. Resumindo, ser fiel ao Senhor no meio da pressão. E o ser humano não aguenta lidar com pressão. Não me pressiona. Não me pressiona. Pois o Senhor te coloca em pressão a todo momento. Nos coloca. E se a gente não aguenta essa pressão, nós vamos perder a coroa da vida. Outro tipo de coroa. Coroa de glória. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2. Você quer pregar? Olha só. Quer ser um líder? Olha aqui. Apacentai o rebanho de Deus,
que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por ganância, mas de ânimo pronto. Diga ânimo pronto. Sabe o que é isso? O irmão falou de você e você sabe que o irmão falou de você. E ele mandou uma mensagem: pastor, preciso conversar com o senhor. Ou eu estou animado porque eu tenho que cuidar do rebanho, porque ela é ovelha de Deus, não é minha. Versículo 3. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo sacerdote, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Para quem é a coroa da glória? Para líderes e pastores fiéis. Como que vai ganhar? Servindo sem interesse próprio. Cuidando do rebanho de Deus. E a outra, irmãos, para a gente terminar. Coroa da alegria. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 19. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura, não a sois vós também diante do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Ali seria a alegria, a glória ali. Mas para quem é essa coroa? Se nós lermos o contexto, nós vamos ver que são para aqueles que ganham almas. Então, como que eu vou ganhar essa coroa da alegria ou da exultação? Evangelizando. Investindo em vidas. Ganhando vidas para o Senhor. Por quê? Porque um dia terá o tribunal de Cristo. Tudo que a gente fez será provado pelo fogo. E aí diz lá que se a obra não queimar, beleza. Mas se queimar, o tal receberá castigo. E aí a gente confunde com o inferno. Quem falou de fogo, o crente pensa em inferno. Vamos ler qual é esse fogo? Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro, o derradeiro. E o que vês, escreve num livro. Envia às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Olha a cena. João está, ele ouve essa voz atrás dele. Ele vira para ver a voz que estava falando comigo. Virei-me e vi 7 castiçais de ouro, aquela imagem. No meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido aos pés de uma roupa comprida, cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E quando eu vi cair, morto, e ele pôs sobre mim a mão, a destra. Olha a cena, João cai, Jesus chega, aquela imagem ali, e diz assim, ó: não temas, eu sou o primeiro e o último. Versículo 18. E o que vivo e fui morto,
Mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Então, as obras vão passar pelos olhos de fogo dele. E se os olhos de fogo queimar as nossas obras, castigo. Agora, se não queimar, se for de ouro, prata e pedra preciosa, não vai queimar. Aí nós vamos ser recompensados pelas nossas obras. Agora, se for de madeira, feno e palha, queima. E aí o tal será salvo. É só ler o texto. O tal será salvo, mas sofrerá detrimento. Sofrerá castigo. Ah, então, pastor, que bom. Eu vou receber coroas. E eu vou andar a eternidade cheio de coroas, ou de broches, ou de joias pendurados. E os meus irmãos que não fizeram nada vão ter que me engolir a eternidade. Porque eu preguei a verdade, porque eu servi ao Senhor, eu ganhei almas. A pergunta é: o que faremos nós com as coroas? Sabe o que nós vamos fazer com as coroas? As mesmas coisas que já é feita no céu. Apocalipse 4:10. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória, honra, poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Sabe o que nós vamos fazer com os prêmios? Vamos devolver para ele, porque é dele. E a gente vai chegar e vai dizer: não vai ter como não fazer, irmão. A gente vai chegar diante do trono e vai dizer: digno és o Senhor. Digno é o Senhor de receber glória, honra, poder para todo sempre, porque todas as coisas foram criadas por ti, todas as coisas foram feitas por ti, todas as coisas são para ti, e isso que eu ganhei é teu, e por isso que eu estou devolvendo para ti. Nada é para nós. A recompensa não vai ser para o nosso orgulho. Porque já chegaram uns endemoniados aí falar para mim, dizer assim, ó, então nós temos que correr para ter recompensa e ser diferente dos outros? Está aqui a resposta. A recompensa não é para o nosso orgulho, mas é para glorificar a Cristo. Por que nós ganhamos? Por causa de Cristo. Então nós vamos glorificar a Cristo na eternidade. E a advertência final: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Estamos vivendo como alguém que busca as coisas eternas? Eu tenho perseverado nas provas. Eu amo a vinda do Senhor. Eu estou investindo em vidas. Porque as recompensas serão para aqueles que permanecem fiéis, vivem em santidade e perseveram até o fim. E guarda essa frase: não viva apenas para chegar ao céu. Porque tem crente que se chegar no céu, nós precisamos viver para ouvir uma frase que ele vai dizer assim, ó: servo bom e fiel. Que se a gente não ouvir essa frase no final de tudo,
Bem está, servo bom e fiel. Entra. Porque tudo isso daqui está preparado desde o início para você. E aí tem pessoas, irmãos, que dizem assim, ó: será que Deus é tão maléfico, tão maldoso, que quer tirar minha privacidade que eu tenho hoje na minha vida? E a Ele? Ele não é maléfico, Ele não é maldoso. Ele só quer nos acostumar aqui, como vai ser lá. Porque lá vai ser adoração. 26, Itaú, né? O Itaú era 31 horas, né? 31 horas por dia a adoração vai ser. Nós vamos viver para adorar Ele. E por que a gente não vai adorar Ele aqui? Se é um ensaio. Então não é só chegar, é ouvir. Pensou, irmão? Se chegar, aquela figura, dizer para você: servo bom, você é fiel. Não terá recompensa maior. Feche seus olhos. Senhor,